Fala pessoal, estamos começando então mais um vídeo aqui, mais uma aula do canal Tudo sobre Geografia. Hoje nós vamos continuar falando da geografia humana. Muitos me perguntaram por que eu estava na aula 1 de novo, mas quem assistiu o vídeo ficou sabendo que nós estamos estudando geografia humana e geografia física. Então na geografia física nós já tivemos duas aulas e agora nós vamos ter a segunda aula de geografia humana dentro do conceito de população, demografia, tá? Mas antes de começar para valer, eu quero convidar você a conhecer o nosso site, o site tudosobregeografia.com.br, dá uma olhada aqui nos nossos planos, se inscreva na área de membros, é muito importante você fazer isso. Também preencha esse cadastro aqui, ó, para receber nossos materiais grátis e siga-nos nas minhas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Então, participamos de várias redes sociais. E também convido você a se inscrever no canal Tudo sobre Geografia. Isso ajuda muito o canal, me incentiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Então, se você está gostando desse tipo de aula, se inscreva no canal. Recentemente, nós chegamos aí a 17.500 inscritos e, é claro, com a sua participação. Então, sem muita enrolação, sem muita conversa, vamos começar aqui. Hoje nós vamos falar então da demografia 2, tá? Então, deixa eu só dar uma conferida rápida aqui, tá tudo certo. Então, vou colocar aqui o tema da aula, né? Demografia. Lembrando que nós já tivemos a primeira aula sobre demografia na aula anterior, e aí você pode então retornar nesse vídeo para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. E nessa aula nós vamos falar um pouco, continuar falando de conceitos básicos da demografia, tá? Então, o primeiro conceito que nós iremos analisar aqui dentro dessa temática vai ser uma aula bem teórica, tá? Então, incentivo você a anotar o que eu vou falar. É importante as anotações. Essas notinhas que vão aparecendo aí, é importante também que você faça esse registro e também pergunte, né? Deixe as suas dúvidas aqui embaixo, porque é uma forma de a gente trocar informações e também de reforçar o conteúdo da aula de hoje, tá? Então, nós vamos começar falando aqui do conceito de bônus demográfico, tá bom? Então, bônus demográfico, que significa um período em que o número de adultos é maior que o número de jovens e idosos no país. Então, é um período, vamos colocar aqui, um período em que o número de adultos é maior que o número de jovens e idosos num país. Então, veja só, vamos entender isso, essa que eu acabei de escrever aqui. Quando nós falamos de população, geralmente nós pensamos na pirâmide etária. Vou até colocar aqui, vamos pesquisar rapidinho aqui, ó. Pirâmide etária, para ficar legal a nossa aula. Pirâmide etária ou pirâmide de idades, beleza? Deixa eu pegar aqui um exemplo. Aqui, ó, nós temos vários exemplos, ó, todos esses gráficos que vocês estão vendo aqui se referem a pirâmides etárias. Eu vou pegar uma bem tradicional, deixa eu observar uma aqui. Vamos pegar essa daqui, ó, que depois eu posso usar na sequência da aula, tá? Então vamos colocar ela aqui. Salvando. Tá, eu vou ampliar para você ver direitinho. Quando nós falamos em pirâmide etária, nós analisamos o seguinte: a base da pirâmide, depois eu vou falar melhor sobre isso, a base da pirâmide, que representa o número de jovens, né, geralmente de 0 a 15 anos, de acordo com a ONU. O meio da pirâmide, o corpo da pirâmide, nós temos aqui o número de adultos ou a população economicamente ativa, que são os trabalhadores, são aqueles que pagam impostos, que movimentam a economia, e temos os idosos.
Então, quando eu falo em bônus demográfico, eu estou falando do período em que essa parte da pirâmide é maior do que a base e maior do que o topo. Então, eu tenho um número de adultos superior ao número de jovens e idosos. Então, nesse período, nós chamamos de bônus demográfico, beleza? Então, essa informação é importante, anota aí no seu rascunho. Eu vou deixar a pirâmide aqui embaixo porque é possível que a gente precise usar ela mais vezes nessa aula, tá? Então, deixa eu fazer uma conexão aqui entre eles. Vamos colocar na cor vermelha, tá? Então, estão conectados, ok? O outro conceito que eu quero trabalhar com vocês agora, vou colocar na cor verde, é o conceito de desemprego conjuntural. Olha só, desemprego conjuntural, beleza? O que é isso? É o desemprego causado por crises econômicas em determinados setores. É desemprego temporário, porque passa a crise, as empresas voltam a contratar mão de obra, certo? Então vamos escrever aqui, ó, desemprego causado por crises da economia, crises econômicas. Então vamos lá, crises econômicas em determinados setores. É temporária. E aí eu vou explicar. É temporária. Anota aí no seu resumo e eu vou falar sobre isso a partir de agora. Veja só, o que o Brasil tem enfrentado nos últimos anos é um exemplo de desemprego conjuntural. Por quê? Porque o Brasil vinha bem até um certo período, né, todo mundo comprando, construindo, a economia estava estável, estava beleza. Aí, quando começou aquela crise, né, que gerou ali o impeachment da presidente Dilma lá em, nem lembro o ano, mas lá atrás, eu não vou lembrar, acho que foi 2014 provavelmente, né? A gente pode até pesquisar aqui rapidinho, quando que foi essa data, para a gente não ficar com dúvida. Vou colocar aqui Dilma presidente, só para ver aqui quando que foi o impeachment, tá? Aí tomara que apareça essa informação. Vamos lá. Falando sobre ela, mandato, presidente, até 2016, tá? Foi o último mandato dela. Ela ficou de 2011 até 2016, certo? Porque ela sofreu um processo de impeachment. Ok, muito bem, deixa eu sair dessa tela porque o YouTube pode entender que tem conteúdo político. Não é conteúdo político, faz parte da aula, tá? Então, algoritmo, por favor, não me atrapalhe. Mas vamos continuar falando. Veja só, desemprego conjuntural. Então, quando começou o processo de impeachment lá atrás e tal, aí o Brasil ele entrou num período de crise, né, instabilidade econômica, instabilidade política, e aí isso gerou uma onda de desemprego, tá? E essa onda está passando, né, já que a questão política se estabilizou e a economia também parece que está se estabilizando. Portanto, o desemprego conjuntural ele é temporário e é causado por crises econômicas, beleza? Depois nós temos um outro conceito que é o desemprego estrutural, tá? Então vamos falar do desemprego estrutural. Desemprego estrutural. E esse desemprego é uma das consequências, ele é uma das consequências da globalização, tá? Uma das consequências da globalização. Aqui no canal nós já temos uma aula sobre globalização, tá? E vale a pena você
assistir essa aula. Depois você pesquisa aí no nosso canal, tem uma moto na rua passando, essas motos barulhentas que incomodam. Se você ouvir ao fundo, não vou tirar esse barulho, mas faz parte, né? Vizinhos chatos. E é ocasionado pela utilização de novas tecnologias ou sistemas de produção. Tá? Então eu posso pôr aqui que é causado pelo uso de novas tecnologias. Tá? Aí tá tudo certo aqui essa parte, e aí eu vou comentar ela. Lembrando que esses dois tipos de desemprego estão conectados, então deixa eu juntá-los aqui, ó. Então esse é conectado com esse, tá? Então esse tipo de desemprego estrutural, ele é muito conhecido e ele é muito cruel. Um exemplo, imagine que uma pessoa trabalhe como pintor a vida toda, aprendeu com os pais a pintar, aí de repente surge uma máquina que faz esse serviço. Então essa pessoa está descartada do mercado de trabalho. Então ele é cruel nesse sentido. E aí a pessoa, ou ela se adapta a esse modelo, aprende a manusear aquela máquina, ou pronto, ela não faz mais parte, né, daquele negócio, daquele modelo de trabalho. E aí milhões de pessoas estão ficando desempregadas, ficaram e estão ficando a partir dessas novas tecnologias, tá? E aí é importante, até mesmo pode cair na redação, esse tema. É interessante que a tecnologia ela venha, realmente ela ajude, mas que haja um treinamento para que essas pessoas não fiquem fora do mercado de trabalho, né, frente de dificuldades. Tá? Então essa onda, por exemplo, as montadoras de carros, elas utilizam já modelos robóticos que fazem todo o serviço pesado do carro, da montagem do carro, e aí milhões ficam desempregados a partir desse modelo. Tá? Então, desemprego estrutural causado pelo uso de novas tecnologias. E agora nós vamos falar de um terceiro modelo de desemprego, vamos colocar na cor rosa, que é o desemprego institucional. Então, deixa eu clicar aqui e eu vou escrever, ó, desemprego institucional. Muito bem. Vamos falar sobre esse modelo. Ele é ocasionado pelas relações patrão-empregado, que são onerosas devido à legislação que se verifica no Brasil e em outros países. Então, deixa eu anotar aqui, ó. Desemprego causado, eu vou colocar assim, pela legislação, vou colocar assim, legislação trabalhista, vamos colocar assim, ó, que dificulta a contratação de novos empregados, funcionários. Vou explicar, tá? Funcionários. Então isso aqui acontece no Brasil. Por exemplo, eu abro uma empresa e essa empresa eu preciso contratar alguém para trabalhar. E aí o salário dessa pessoa que eu contratei é R$3.000. Será que eu só vou gastar R$3.000 com esse funcionário que eu contratei? Não. Eu vou gastar praticamente o dobro. Vou gastar R$6.000. Então, eu não vou querer gastar R$6.000, eu não vou contratar. A menos que a minha empresa seja tão lucrativa, que vale a pena ter esse custo com um funcionário. Tá? Então, isso gera um desemprego institucional, porque os empresários vão pensar várias vezes antes de contratar um funcionário, um empregado registrado ali, carteira assinada e tal. Então, atualmente o Brasil ele fez uma reforma trabalhista e essa reforma trabalhista ela vem para poder equilibrar, né? É claro, tira direitos trabalhistas, mas torna menos custoso, reduz o custo da contratação e isso aumenta as contratações, tá? Então, nós falamos aqui de 3 tipos de desemprego. Conjuntural, que é causado por crises econômicas. Falamos sobre desemprego estrutural, que é causado pelas novas tecnologias. E falamos sobre o desemprego institucional, que é causado pela legislação trabalhista, que torna onerosa a contratação
de funcionários, beleza? Então, isso pode cair na sua questão, na sua prova de geografia dentro da demografia. Agora nós vamos falar sobre um outro conceito, que é o conceito de expectativa de vida, tá? Então, é um outro tema, um outro assunto, tá? Também dentro dessa temática. Vamos falar, então, agora sobre a expectativa de vida. Expectativa de vida, que nada mais é do que a média de vida que uma pessoa pode viver em um determinado país, beleza? Então esse conceito é um conceito bem simples, né? Bem comum dentro da demografia, está relacionado com a pirâmide etária. Deixa eu fazer a conexão aqui e vou explicar ela. Então, por exemplo, no Brasil, há pouco tempo, a nossa expectativa de vida era de 73 anos. Eu preciso atualizar esses dados para ver se mudou, mas geralmente fica na faixa de 73 anos. No Japão, por muito tempo, foi 89 anos. Também preciso me atualizar com relação a isso. Então, essa expectativa de vida é a média de vida que a pessoa pode viver em um país, né, durante um certo período. E o que explica uma expectativa de vida alta do Japão e uma menor no Brasil? É a qualidade de vida, tá? Então, a qualidade de vida, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, está relacionado com a expectativa de vida de uma pessoa em um determinado lugar, tá? E a pirâmide etária nos ajuda a fazer essa análise, tá? Quando o topo da pirâmide ele é muito estreito, significa que a expectativa de vida é menor. E quando ele é mais largo, significa que a expectativa de vida é maior, certo? Muito bem. Agora nós vamos falar sobre mais um conceito, que é o conceito de Produto Interno Bruto, também conhecido como PIB. Aí todo mundo sabe, né, o que significa PIB, mas vamos falar sobre ele também. Essa aula é uma aula conceitual para ajudar você a entender os principais conceitos dentro da demografia, tá? Então, o PIB é a soma do valor de todos os produtos e serviços produzidos em um país, tá? E aí a gente pode falar de estados, de municípios e assim vai, tá? Então, tudo que o país produz em um ano, ele é contabilizado. E aí essa contabilidade, né, todo esse valor, chama-se Produto Interno Bruto. E para que serve essa conta? Para a gente analisar se a balança comercial do país está equilibrada, se ele produz muita riqueza. Tá? Por exemplo, o PIB médio dos Estados Unidos varia entre 14 e 15 trilhões de dólares, enquanto do Brasil fica ali naquela faixa de 3 trilhões, dependendo do ano. Às vezes é mais, às vezes é menos. Então você faz a comparação, 3 trilhões com 14 trilhões. Então você consegue entender que a economia dos Estados Unidos é infinitamente superior ao do Brasil, né? A do Brasil, tá? Então é para isso e também serve para outros cálculos dentro da questão econômica do país, né? Dá para saber se a renda do brasileiro aumentou ou diminuiu e assim vai, tá? Então é muito importante esse número, o Produto Interno Bruto. Bem, um outro conceito que vale a pena destacar é o conceito de segurança alimentar, tá? Então vamos anotar aqui, segurança alimentar. Segurança alimentar. O que é a segurança alimentar? É o estoque de alimentos de que uma comunidade dispõe. Muitos países subdesenvolvidos situados na África subsaariana apresentam estoque de alimentos zero, ou seja, as pessoas comem apenas quando têm alimentos, sem qualquer possibilidade de refeições diárias regulares. Tá? Então, a segurança alimentar se refere ao estoque de alimentos
de que uma comunidade dispõe. E aí, dependendo do país, esse estoque ele vai ser praticamente zero, como infelizmente acontece na África, tá? Então, é muito triste saber que em certos países as pessoas ainda morrem de fome. No Brasil tem fome ainda? Tem, né? Em muitos lugares ainda as pessoas não têm condição de comprar comida. E não é porque o país não consegue produzir, o país produz muita comida. Só que essas pessoas não têm acesso, não têm condição financeira de comprar. Isso acontece no Brasil, acontece na África e em muitos outros lugares do mundo. A fome no mundo é explicada não pela falta de produção, mas pela falta de dinheiro. As pessoas não têm condição financeira de se alimentar. Beleza? Bem, então agora nós vamos falar um pouco sobre o conceito de estrutura, ou melhor, de transição demográfica. Opa! Transição demográfica. Para isso, eu vou pegar aqui um gráfico da transição demográfica para eu explicar para você, tá? Transição demográfica. Então, são vários gráficos que nos ajudam com relação a isso. Vou pegar esse aqui, ó, que mostra as 4 fases, tá? Deixa eu clicar nele aqui, ó. Vamos copiar e vamos colocar lá no nosso esquema. Então, tá aqui, ó. E aí você vai anotando aí, tá? Senão você vai dormir na aula. Não dorme não, vamos lá. Vou ampliar aqui para a gente poder fazer essa análise, tá? Deixa eu jogar ela bem aqui, ó. Aqui, ó, deu. Deixa eu ver como que ela tá aparecendo na tela para você. Tá aparecendo legalzinho. Vou jogar mais para cima, tá? Vou colocar bem aqui, ó. Isso, então aqui está a transição demográfica e o que é importante saber sobre isso? São períodos em que as taxas de natalidade e de mortalidade se modificam. Depois eu vou anotar para você. 4 são os estágios de transição demográfica. Existe a fase pré-industrial ou primitiva. Existe a fase intermediária de divergência de taxas. Existe a fase intermediária de convergência de taxas e a fase moderna ou pós-transição com aproximação das taxas com valores baixos. No Brasil, a transição demográfica é mais intensa nas áreas urbanas que nas áreas rurais. Então, esse gráfico ele nos ajuda a entender isso. Veja só, deixa eu só... Vamos mudar de lado aqui. Pegar outra página para o desenho ficar melhor. Deixa eu copiar esse desenho para cá. Vou Ctrl X aqui. Vou jogar na outra página para ficar melhor o desenho, para a gente fazer a nossa análise. Olha só, como eu disse, nós temos aqui 4 fases. A primeira fase, nós temos altas taxas de natalidade, aqui na cor vermelha, e também altas taxas de mortalidade. Essas taxas, na primeira fase, perceba, elas estão altas, a taxa de natalidade. Só que a taxa de mortalidade, ela começa a cair, tá vendo? Ela começa a cair bem aqui, tá? Então, nós temos a primeira fase de transição demográfica, beleza? E, geralmente, esse modelo aí, ele é muito clássico nos países subdesenvolvidos, tá? Países subdesenvolvidos, nós temos essas altas taxas de mortalidade. Aí, em um segundo estágio, vale também destacar o crescimento vegetativo, que ele, tá vendo? Ele é baixo. Nasce muita gente, mas morre muita gente. Então, é um crescimento baixo, mas como a taxa de mortalidade começa a cair, o crescimento vegetativo começa a crescer. Falei sobre o crescimento vegetativo na última aula. Bem, na fase 2, a taxa de mortalidade continua a cair. E agora cai de maneira drástica, tá vendo? E as taxas de natalidade continuam altas. E aí o crescimento vegetativo vai lá em cima. A população está se reproduzindo e a taxa de mortalidade está caindo. Então, o crescimento vegetativo vai lá em cima e
e a população cresce muito a partir daí. E aí, na terceira fase, há uma significativa queda na taxa de natalidade e também na taxa de mortalidade. A mortalidade continua caindo e se torna estável. E aí o crescimento vegetativo, ele agora começa a se estabilizar e até mesmo cair, já que as pessoas passam a ter menos filhos. E na última fase, a fase 4, nós conseguimos perceber que tanto a taxa de natalidade como a taxa de mortalidade ficam estáveis e o crescimento vegetativo é baixo. Tá? Então é assim que funciona a transição demográfica. O que explica essas mudanças? A industrialização e a urbanização. À medida que o país se industrializa, se urbaniza, então há uma mudança significativa na transição demográfica, beleza? Então, muito bem, agora a gente pode retornar para outra fase aqui, para outra página, e aí eu vou escrever aqui, então, sobre transição demográfica. Transição demográfica. Que é o quê? Então, eu falei que são períodos, são períodos em que as taxas de natalidade e de mortalidade se modificam. E aí eu expliquei como que isso funciona, beleza? Anota aí, tá? Se quiser pode até desenhar o gráfico, tá? É legal desenhar gráficos. Muito bem. Pessoal, para a aula não ficar muito extensa, eu vou terminar por aqui esse assunto. E aí na próxima aula de demografia, nós iremos falar sobre estrutura populacional, vamos analisar isso e vamos ver como que funciona a taxa de fecundidade, fertilidade e vamos entender melhor a pirâmide etária, beleza? Então, se você ficou com alguma dúvida nessa aula 2 de demografia, comenta aí embaixo, nós vamos ter outras aulas, tá? Senão vai ficar um vídeo muito grande e eu sei que vocês vão assistir até o final, tá? Então, para encerrar aqui, né? E aí, na semana que vem, nós teremos, vai ser Geografia Física, a próxima aula, tá? Vai ser Geografia Física, aí depois a gente retorna na Geografia Humana, tá? Vamos fazendo essa variação e antes de encerrar, eu quero te convidar mais uma vez a se inscrever no canal, é muito importante a sua inscrição para que você continue recebendo as nossas notificações. Nossas aulas, elas vão sempre ao ar na segunda-feira às 5 da tarde e durante a semana eu solto outros vídeos aleatórios, aí não tem um horário específico, certo? E também a conhecer a nossa plataforma tudosobregeografia.com.br, dá uma olhada, o site está aqui na descrição do vídeo, né? Vale a pena você acessar esse site e também acessar os nossos materiais que ficam na área de membros, tá? Nós temos aqui a área de membros, aí você se inscreve lá e você consegue receber todos os nossos materiais. É grátis essa inscrição. E também acesse o nosso blog, tá? Nosso blog ele é bem legal, tem muita coisa para você poder analisar e se preparar bem para o Enem. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Tchau!